começando aí a nossa primeira edição especial da Rádio Santo Paulo. Eu sou Paulo César Segler e estou aqui com o meu amigo Vanderlei Abreu, que vai dizer aí o que temos nessa edição especial, Vanderlei. PC, tudo bem? Nós temos uma entrevista muito interessante que nós fizemos com o Dom Dario Pereira, o nosso grande zagueiro, que foi um dos melhores zagueiros da história de São Paulo. Poxa, sensacional! Temos aí um convidado especialíssimo para essa edição. Então, sem mais delongas, sem enrolar demais, vamos aí à entrevista com o Dom Dario Pereira. Começando aí, Rádio Santo Paulo Entrevista, nossa primeira Rádio Santo Paulo Entrevista, e estamos com ele, o grande zagueiro da história do São Paulo, um dos maiores ídolos do clube, Alfonso Dario Pereira Bueno. Tudo bem, Dom Dario? Oi, tudo bem? Prazer de conversar com vocês. Pô, muito bacana a sua presença, e conosco também o nosso colega aí, jornalista Vanderlei Abreu, que vai capitanear as nossas perguntas aí. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, PC. Muito obrigado. Obrigado também ao Dario por atender aí ao nosso convite para participar da Rádio Santo Paulo Entrevista. E eu já emendo com a primeira pergunta, né, Dario? Como é que foi a sua chegada ao São Paulo, né? Afinal de contas, você é um jogador que começou na meia e chegou no São Paulo para vir jogando no meio de campo com a camisa 10, né? Acabou acontecendo na sua chegada alguma comparação com o Pedro Rocha pelo fato de você ser uruguaio? Como é que foi essa tua chegada no tricolor? Bom, realmente aconteceu, né? Houve um pouco de comparação porque o Pedro Rocha saiu também um pouco antes de minha chegada, saiu creio que foi no começo de 77, e eu cheguei, embora que algumas partidas na seleção eu joguei com a camisa número 10, na verdade eu era volante no que seria o número 5, mas como nessa posição tinha o Chicão, com o número 5, titular na seleção brasileira e um dos jogadores mais importantes do São Paulo, eu acabei sendo deslocado. E para o lado esquerdo como volante também, mas com o número 10. Então a comparação foi inevitável, porque o Pedro Rocha também jogava com isso aí, só que o Pedro Rocha era natural nessa posição, ele era realmente o número 10, como Pelé, Meia, como Rivelino, como Gerson. E eu não, eu era mais volante, então eu tive um pouco de dificuldade no começo, de me adaptar, embora que eu ajudava o meio campo, mas era mais marcação, não estava acostumado a jogar, porque o número 10 geralmente joga mais de costa, arma mais o jogo, era mais técnico, e eu não era tão técnico assim. Então, mas de todas maneiras a gente foi bem, a gente acabou ganhando em 78 o Campeonato Brasileiro, aliás, em 78 foi a final, mas era o Campeonato de 77, foi o primeiro Campeonato Brasileiro do São Paulo que ganhou, e foi muito bem, né? Mas depois eu tive dificuldade porque não era a minha posição, aí depois um tempo mais para frente, fui deslocado para a zaga e aí acabei ficando e aí foi onde me aconteceu minha melhor época dentro do clube, né? Agora eu passo a bola para o Paulo César aí, que vai fazer uma pergunta para você. Vamos lá. É o seguinte, traçando um paralelo aí com o que você falou, você vê alguma semelhança entre você e o Rodrigo Caio? Porque o Rodrigo Caio também era volante e acabou indo para a zaga, né? E ele ainda está trilhando esse caminho, mas a gente vê que ele está num crescente técnico aí e até um amadurecimento dele na zaga. Como você enxerga isso? Realmente, sim, mais ou menos está acontecendo com ele o mesmo que aconteceu comigo. Ele realmente foi deslocado para trás, para a zaga, e se está dando muito bem. Eu acho que ele rende mais, embora que ele também tem condições de jogar de volante, porque ele tem habilidade para isso, tem fôlego para isso, mas eu estou vendo que ele se está dando muito bem na saga, e inclusive já despertou até interesse de futebol europeu por isso mesmo, né? Levou ele na seleção, jogando nessa posição. Para mim é um dos jogadores mais importantes do São Paulo. Então eu acho que sim, tem um paralelo que realmente aconteceu comigo e está acontecendo com ele, sim. Legal. Vai lá, Vanderlei. Dario, você tocou num ponto importante que foi o primeiro título do São Paulo, a pressão da torcida do Atlético Mineiro. O que eu queria saber de você
Como é que você viu essa guerra que aconteceu? O Neca acabou dando uma entrada muito dura em cima do Ângelo, que acabou combinando com a saída dele do jogo. Como é que foi todo esse ambiente da final de 77? O ambiente foi muito tenso, né, na verdade, porque era um jogo só. E ele tinha a melhor campanha, ele tinha o melhor ataque, ele tinha um saldo de gol muito grande, tinha jogadores de seleção brasileira, Reinaldo, Toninho Cerezo. Ele realmente, o João Leite de goleiro, tinha um time superior a gente. E como a gente ia jogar no campo dele com um jogo só, a torcida já estava festejando, ou seja, quando a gente chegou lá, sentimos um clima de que nós já tínhamos perdido e eles já tinham caído, inclusive já haviam mandado fazer a faixa de campeão. E quando a gente chegou lá, né, eu pelo menos nunca tinha jogado no Mineirão, estava abarrotado, a gente tinha mais gente fora, quando a gente chegou, mais gente fora que dentro, tinha 80 mil pessoas dentro e também lá fora que não conseguiram entrar, nós não conseguimos nem chegar no estádio. Então foi um clima muito tenso, aí falaram que o Serginho ia jogar, que você fez então, que ele ia chegar também, foi uma pressão psicológica, porque o Serginho, queira ou não, era muito importante para nós, era um goleador nosso, e era um jogador de muita força, que impunha muito respeito, então a gente poderia ficar com um ataque muito mais forte. Embora que quem jogou foi o Mirandinha, mas o Mirandinha não estava jogando, então o titular era o Serginho, então realmente a gente entrou assim, digamos, meio receoso da gente poder tomar até uma goleada. Mas a gente marcou muito, jogou, se dedicou muito. Eu me lembro que eu saí tão cansado que eu não consegui nem bater pênalti depois nos pênaltis, porque eu estava com o tornozelo inchado de marcar, de um jogo muito forte, muito pegado, né? E a gente teve que correr muito atrás dele, porque, como você sabe, os campos naquela época eram muito maiores, né? Os estádios usavam... Hoje em dia, a maioria dos estádios todos têm as mesmas dimensões. Antigamente o Maracanã era o maior e depois o Atlético era um dos maiores também, então o esforço foi muito grande, né? E felizmente a gente foi para os pênaltis, e aí todo mundo lembra da história de que o Valdir Pérez catimou bastante, mexeu com os nervos dos jogadores e acabamos a gente ganhando, mas assim, foi heróico porque era uma coisa que é impossível de ganhar do Atlético lá, porque eles goleavam todo mundo, né, quando jogava lá. Então foi isso, né. A gente quer saber qual foi o jogo mais emocionante da sua carreira com a camisa do São Paulo, se foi mesmo a final de 86, que acho que todo mundo lembra como um dos mais emocionantes aí. Sem dúvida foi esse de 86, a final de 86, que acabou sendo também no 87, porque o time do Guarani, a gente tinha um bom time, um excelente time, né, com um ataque muito bom, Careca, Miller, Sila, Pita, Sidney, então, e a defesa também era muito boa, também a gente mantinha, então, só que o ataque era muito melhor. Mas a gente enfrentou uma equipe do Guarani, que além de ser muito boa também, de ter grandes jogadores de seleção também, eles tinham um preparo físico muito, muito impressionante. A gente acreditava que a gente ia ganhar. Aliás, esse campeonato foi o contrário. Mas foi um jogo muito duro, a gente de repente ia correr, uma hora ia perdendo e a gente achava que não estava conseguindo, porque eles estavam com um preparo físico no final do jogo, correndo pra caramba, tá? E fácil, aí, né? Parece que não foi segurar e era no campo, não era São Paulo, todo mundo aí. Jogamos, inclusive era o campo deles, então quer dizer, eles conheciam muito melhor, né, que a gente, e a torcida também era deles, né? Então foi um jogo dificílimo, até que no final a gente empatou com aquela jogada do Pita, cabeceou para trás, o Careca fez o gol, nos acréscimos aí, e aí a gente acabou indo para os pênaltis e a gente teve a felicidade de ganhar nos pênaltis. Mas isso para mim foi o mais emocionante também, porque qualquer um podia ganhar, e você ver um jogo de 3-3, 6 gols, não é fácil você
acontecer numa final isso aí, que geralmente na final sempre todo mundo joga para não perder, é mais tranquilo o jogo, né? Mais na defensiva, todo mundo não arrisca muito, né? Mas esse foi um jogo realmente de a prova de coração forte mesmo. Com certeza. Meu pai estava nesse jogo, ele fala que ele comemorou o gol do Careca abraçando um segurança do Guarani. Que na verdade era São Paulino, era um negão 3x4. Bom, ainda bem, né? Senão ia apanhar, né? Ele não aguentou o jogo inteiro, ele aguentou o jogo inteiro. Aí nesse terceiro gol do Careca ele não aguentou, ele abraçou o cara e o cara era São Paulino. Tá? Ainda bem. É inevitável nós não citarmos Carlos Alberto Silva, né? Carlos Alberto Silva que despontou no próprio Guarani como treinador, né, Dario? É verdade. Né? É verdade. E depois acabou sendo campeão pelo São Paulo e agora, infelizmente, nos deixou aí agora recentemente o Carlos Alberto Silva, né? A minha pergunta para você essa adaptação que o Carlos Alberto Silva acabou fazendo com você no início da década de 80, tirando você do meio de campo e trazendo para a zaga, como é que você recebeu essa mudança que foi feita pelo Carlos Alberto Silva? Então, na verdade foi meio de casualidade, né? Justamente nós estávamos jogando, nós estávamos jogando um clássico contra Corinthians, e aí o jogador Gassen machucou. E na verdade não tinha outro jogador nessa posição, e eu acabei indo para essa posição, jogando ali de zaga, e eu justamente quem caía aí era o Sócrates, o craque da seleção brasileira e do Corinthians. E aí eu marquei muito bem o Sócrates, e a gente acabou quebrando um tabu aí, 2 ou 3 anos sem ganhar do Corinthians, e fizemos uma partida muito boa. Aí no próximo jogo, já foi no interior, e aí o Gassen não tinha recuperado. Aí eu joguei novamente. Só que não sei se vocês lembram, naquela época o melhor jogador em campo ganhava motorrádio. Motorrádio, verdade. E aí ganhava o motorrádio. E eu jogando nessa posição comecei a ganhar todo jogo ganhava o motorrádio. E aí o Carlos Alberto falou assim, veio falar comigo, falou, olha, você quer voltar para volante? O Gassen já está bem agora e já pode voltar a jogar. Eu falei, não, me deixa aqui. Se o senhor quiser me trocar, tudo bem, mas eu prefiro jogar aqui, porque eu estou me sentindo muito bem. Aí falou, então fica aí. E aí eu fiquei, depois não saí mais nessa posição, fiquei de zagueiro. Só na seleção uruguaia, quando eu ia jogar na seleção uruguaia, que ia jogar a eliminatória, tudo mais, aí eu jogava lá de volante, porque eles lá me lembravam mais ou menos como acontece com o Rodrigo Caio, que às vezes ele joga também de volante na seleção. Então comigo aconteceu a mesma coisa, que só quando eu ia para lá, mas por escolha eu fiquei de zagueiro porque eu me dava muito melhor, me dava muito mais confortável e jogava bem, né? Como era bem de cabeça também, então era uma coisa que tinha essa virtude de saltar bastante e jogando junto com o Oscar, principalmente que ele também pulava muito e era muito seguro por cima, aí acabei ficando e não saí mais. Que a sua estreia como técnico foi bem parecida com a do Rogério Ceni, que você é um grande ídolo do São Paulo, que na verdade você ainda foi auxiliar e tudo mais, mas você assumiu o São Paulo já de cara, assim, começando a sua carreira de treinador. E eu queria que você falasse qual foi a maior dificuldade, se você faria alguma coisa diferente hoje, que conselho você daria para o Rogério, que pegou de cara o São Paulo, né? Uhum. Bom, a única diferença é que eu trabalhei nos juniores do São Paulo, né? Inclusive a gente foi campeão paulista pelos juniores. O Rogério acabou parando de jogar e já foi direto para o profissional. Eu fiquei no juniores do São Paulo, fomos vice-campeão da Taça São Paulo, fomos campeão paulista, outros torneios ganhamos no Chile, ganhamos em Dallas Cup em Estados Unidos, ganhamos. Então eu já cheguei com um pouco de bagagem ou experiência com relação a trabalhar nos juniores. Agora, a diferença que eu tive naquela época foi que o Morumbi estava sendo reformado, não sei se vocês lembram, naquela época, 97, estava sendo reformado,
e o Muricy era treinador. O que acontece? O São Paulo não tinha dinheiro para comprar jogadores. Hoje em dia tem, compraram alguns jogadores, está com algumas dificuldades, está vendendo alguns jogadores e aproveitando alguns jogadores da base. Só que naquela época, tanto o Muricy como eu, tivemos que aproveitar muito mais a base, porque era sub-23 o time nosso, porque não tinha dinheiro mesmo, foram gastos 26 milhões de dólares para arrumar o Morumbi, senão ele poderia cair, né? Teve que ter não sei se vocês lembram disso aí. Sim, os amortecedores, né? Era o Fernando Casal de Rei, presidente. O Fernando Casal de Rei. Infelizmente, foi isso. O Fernando Casal é um excelente presidente, é uma excelente administração, mas a gente realmente ficou, era 8 jogadores, eram jogadores da base, sim, mais experiente, tinha muito poucos jogadores. Então, infelizmente, a gente foi vice-campeão paulista, foi vice-campeão da Sul-Americana, mas eu, infelizmente, tive esse problema que não consegui ganhar um título com São Paulo. Embora que a gente fez boas campanhas, né? Foram vendidos, aliás, foram revelados jogadores muito bons, o Dodô, o França, o Fabiano, Meia, Sidney Volante, Edu, Fábio Aurélio, que mais? Eu vou esquecer, Denilson teve que ser vendido, infelizmente, senão, mas foi Marcelinho Paraíba, foram vários jogadores que depois foram para a Europa, jogaram em seleção brasileira, foram para lá, para a Europa e fizeram sucesso. Só que eram jogadores de 20, 21 anos, né, naquela época. Então, infelizmente, a gente enfrentava, por exemplo, enfrentou na final o Corinthians com o Vanderlei, que tinha um time muito mais experiente, muito melhor, né. Nós enfrentamos o River argentino lá também, que a gente acabou perdendo lá, empatando aqui, que a gente River argentino com super time também, jogava Francescoli, tinha um time muito experiente. Então, hoje o São Paulo, eu acho que hoje o São Paulo, embora que a gente possa dizer, mas está com um plantel mais consolidado, tem alguns jogadores experientes, o Lugano, tem o Maicon, tem o Rodrigo Caio muito bom, e o Cuevas, não, tem, agora trouxe o Prato, tem o Chaves, então, e alguns jogadores mais novos, né? Embora que tenha alguns jogadores mais novos, laterais, tá, são mais novos, mas eu acho ele mais encorpado e com chance de ser campeão da Taça do Brasil, poder ser o campeão paulista, né? Eu acho que tem grande chance, sim, de ser. Claro que também tem um concorrente bastante de peso aí, que é o Palmeiras. O Palmeiras está com um elenco forte, embora que também ele vai ter que disputar a Libertadores, então as duas competições, né, vai a perder um pouco o ritmo, isso pode dar um desgaste, ou, sei lá, talvez tenha que mudar também os jogadores, né, como o São Paulo está fazendo agora, disputando com um time, muda a Taça do Brasil, disputa uns jogadores e o Paulista disputa outros jogadores. Mas eu acho que o Rogério também trabalhou com grandes treinadores, né, na vida dele, ele já é um triunfador mesmo. Então, para mim vai dar muito certo e é tudo questão de tempo, né? Questão de tempo, de deixar ele trabalhar, mostrar o trabalho. Como falei, claro que tem concorrentes de peso aí, que às vezes você chega numa final aí, e às vezes são detalhes, às vezes depende muito do jogador também na hora de decidir. Mas eu acredito que está indo muito bem o Rogério como treinador. Você tocou na gestão do Fernando Casal de Rei e o Paulo César ele tem uma pergunta muito interessante para te fazer a respeito do atual momento político do São Paulo. A gente quer saber como você vê a atual política do São Paulo, né? O São Paulo tem um problema de endividamento aí, grande, endividamento bancário, que é um problema que o clube paga uns juros altíssimos por mês. E a gente quer saber se você tem alguma preferência em relação à eleição que vai acontecer agora no São Paulo, entre o Leco ou o Pimenta. Como você enxerga esse cenário aí, mesmo que você não tenha uma preferência, como você enxerga esse cenário para o São Paulo? Olha, eu acho que os dois presidentes são bons, o Leco é muito bom, já há muito tempo que está no São Paulo, experiente, eu tive
com ele quando inclusive fui homenageado, então gosto muito do Leco, também o Pimenta também gosto muito, acho que só que eu acho que qualquer presidente hoje vai ter problemas, vai sofrer uma coisa que já vem das outras administrações passadas, que é essa dívida que você está falando. É muito difícil você administrar quando que você tem que pagar, de repente, 100 milhões, 5, 6 milhões de juro, e isso realmente atrapalha para você contratar jogadores, para você ter a folha em dia, pagar todo jogador, pagar o bicho, tudo isso. Então, eu acho que o problema do presidente que vier, qualquer um que seja, pode de repente aparecer outra chapa e ganhar, eu não sei, entendeu? Nesse sentido, mas uma coisa é certa, vai ter dificuldade, infelizmente vai ter dificuldade, né, porque acho que ninguém constrói uma casa bonita, ninguém consegue construir uma casa bonita com pouco dinheiro. Como se você não tem dinheiro. Agora, se você tem bom dinheiro, você constrói uma casa bonita. E o trabalho de um clube é a mesma coisa. Você constrói um time bonito, um time legal, um time competente, um time que tem tudo, com dinheiro, como fez o Palmeiras. O Palmeiras até pecou de contratar demasiados jogadores, mas depois, no outro ano, acertou. E foi campeão brasileiro e está com esse timaço aí. Por quê? Porque tem dinheiro em caixa e eles podem trazer jogadores, os jogadores querem ir para lá, os jogadores estão felizes, ganham bem, tem bicho bom e não tem problema de atraso. Então o São Paulo pode enfrentar isso aí. Qualquer presidente que chegar, qualquer administração que chegar, vai ter esse problema. Então por isso que fica comprometido o trabalho, que pode ser excelente, trabalho excelente, com super boas intenções, super honesto, mas vai ter dificuldade, indubitavelmente vai ter dificuldade, pode ser qualquer presidente. Santo Paulo, na verdade, ela tem origem em um grupo de torcedores do Facebook, o grupo do São Paulo Futebol Clube, e eu tenho uma pergunta de uma torcedora, né, que inclusive ela é bem participativa, inclusive ela tem fotos, já até postou foto dela contigo, na época que você treinava o time da base do São Paulo, a Inês Pereira, e ela tem a seguinte pergunta para você. Ela quer saber se você vê no futebol brasileiro atual algum zagueiro com as características semelhantes à sua, e por que os jogadores uruguaios têm tanta raça, principalmente os jogadores que jogaram no São Paulo, que são sul-americanos, e principalmente os uruguaios, jogam com tanta raça no nosso time? Olha, com relação ao zagueiro, assim, a gente tem alguns zagueiros, né, aqui no Brasil, claro, não talvez aqui no Brasil, senão que estão jogando fora, né, por exemplo, aqui a gente pode ver o Rodrigo Caio, que a gente estava falando dele. Ele tem essas características de sair jogando, de dar tranquilidade atrás, né, não dar chutão, sai jogando, organiza o time se tiver que organizar, né? Eu acho que tá. E na seleção brasileira a gente vê o David Luiz e o Thiago Silva, por exemplo, o Marquinhos, são jogadores habilidosos, né? O Miranda também, a gente tem umas características, muito bom marcador, né? São seguros, são jogadores que impõem respeito e que jogam em grandes times. Eu acho que o Brasil está bem servido de zagueiros, né? A única coisa é que, claro, né? Tem que, digamos, claro, toda saga tem que ter uma harmonia. Então tem que escolher muito bem os dois zagueiros quem são, porque um complementa o outro. Às vezes, os dois zagueiros são bons, mas eles não se dão bem. Então tem que olhar isso também. O treinador, né, tem que olhar isso, no caso do Tite, quando ele monta a saga, ele tem que olhar, um complementa o outro. Não dois jogadores, de repente, muito técnicos, ou dois jogadores muito que não são muito técnicos, não se complementam. Entendeu? Então, muito fundamental é isso, é uma complementação um do outro. Então, eu acho que tem grandes zagueiros, como falei, e eu acho que esses aí que já falei são os representantes aí que têm umas características muito boas e que jogam futebol, cabeceiam bem, saem jogando e mostram firmeza. Agora, com relação ao Uruguai é assim, né? O jogador uruguaio, se ele não correr, não mostrar garra, não se dedicar, ele não joga no Uruguai, ele não começa jogando.
Isso é uma coisa assim, um princípio básico. Pode ser muito técnico, mas todo mundo gritando lá de fora, a torcida grita, a torcida exige. Até quando joga baby futebol, né? Quando são crianças, os pais já ficam gritando para os garotos correr, para se dedicar, para morrer em campo. E isso é verdade, é verdade. Isso é o técnico, o jogador, os pais dos jogadores, todo mundo grita para isso. Então o que acontece? Você acaba pegando essa mentalidade que você não quer perder. Você pode ver que o outro superior, que joga melhor, mas ele não vai te superar em vontade, não vai te superar em raça, não vai te superar em disputar todas as bolas como ele disputa, como se fosse a última. Então isso leva a isso ao jogador de seleção. Aliás, para você jogar no time tem que ser assim. Depois a seleção tem que ser mais. E por isso que o Uruguai às vezes consegue compensar e às vezes consegue, como hoje na eliminatória, está indo bem, né? Compensar o quê? O futebol. Não, às vezes, claro, tem jogadores bons, Cavani, só que você vê o Cavani jogar centroavante e ele vai dar carrinho lá atrás, vai marcar lá atrás quando tem falta. Ele não é um jogador que fica parado lá na frente esperando, como a gente vê muito centroavante. Aqui no Brasil fica esperando lá o jogo inteiro, lá, não importa se não toca na bola. Não tem isso. No Uruguai o cara não joga, entendeu? Então o Luis Suárez, outro jogador que já é consagrado, ele faz a mesma coisa na seleção, ele se mata dentro do campo lá para poder mostrar para a família, para os uruguaios, para todo mundo. Então isso compensa às vezes a parte técnica. Tem jogadores muito técnicos. Às vezes tem, mas às vezes não corre, não se dedica ou não faz tanto pelo clube ou pela seleção quanto os jogadores do Uruguai. Então acho que isso é para abrir a justificativa por a qual o uruguaio consegue emparelhar qualquer jogo, embora que seja difícil o jogo, tudo mais, emparelha qualquer coisa, mas acaba sendo um jogo duro para o adversário. Pegando uma carona aí do que você falou da formação do jogador no Uruguai, né? Qual foi seu ídolo quando criança no futebol? Quem que te inspirou assim a jogar futebol? Quando você jogava quando criança, você se imaginava sendo quem? Então, na verdade não era um jogador, né? Eu não era um jogador porque, como eu falei, jogava no meio campo, então, mas tinha muitos jogadores, né? Um dos jogadores que eu ia ver jogar e que eu gostava muito era o Pedro Rocha, que ele jogava no Peñarol. Certo. Então, esse mas depois tiveram outros jogadores, aí o Pedro Rocha saiu muito logo de que jogou no Mundial em 70 e ele veio para o Brasil, então a gente perdeu o ídolo, não via mais. Aí tinha outros jogadores, Fernando Morena, que era centroavante, que era muito bom jogador, aí outro do Nacional, que são jogadores assim, não tão conhecidos aqui, que se chamava Hildo Maneiro, era muito, muito técnico, mas não eram jogadores assim, conhecidos aqui. Pedro Rocha, conhecido mundialmente, e veio para o Brasil, por isso que também ficou conhecido aqui. Mas era isso, a gente, na verdade, assim, tinha os ídolos do Uruguai, mas que depois eu vim para cá, então, muito novo também. Então não deu muito tempo de torcer muito pelos jogadores, né? A gente não deu tempo, foi tudo muito rápido. Eu, de repente, com 18 anos, joguei na seleção sub-20, com 19 já estava jogando, alternando na seleção principal, e com 21 já vim para o Brasil. Então foi tudo uma coisa muito rápida, né? Não deu tempo de ter muitos ídolos no futebol. Eu vou continuar aqui, Vanderlei, porque ele falou uma coisa interessante, que era a sintonia dos zagueiros, né? E a gente sabe que na história do São Paulo, a zaga preferida, né, considerada a melhor zaga da história do São Paulo, é Dario Pereira e Oscar. E eu queria saber como é que ele enxerga esse desempenho ruim aí no começo de temporada da defesa do São Paulo. O que falta para o São Paulo melhorar e sofrer menos gols? Porque a gente sabe que Maicon e Rodrigo Caio têm qualidade, mas o São Paulo, o sistema defensivo, tem algum problema. E qual que é esse problema? Fala de dupla de zaga, né? Claro, a dupla de zaga se entende muito bem, são bons, mas a gente tem que falar de sistema defensivo, né?
a dupla de zaga é boa quando o sistema defensivo também é bom. Então, porque não adianta você ter uma dupla de zaga muito boa e você não tem os laterais que não fecham legal, o goleiro também às vezes não ajuda, ou os volantes também não marcam legal, ou não fazem as coberturas legal. Então, o lateral não faz a cobertura do zagueiro. Então, a gente no São Paulo não temos que falar de a zaga está mal ou está bem. O que temos que falar do sistema defensivo não está bem. Por uma coisa, porque uma hora falha um, outra hora falha outro, outra hora falha, então são falhas individuais. Então o que tem que acertar, o Rogério vai ter que trabalhar, é o sistema defensivo, principalmente também no entrosamento. O que acontece? O Rogério, por questões de que está jogando 2 campeonatos seguidos, né, juntos, ele está alternando a zaga, alterna as laterais, alterna o volante, né, o goleiro não tem alternado. Mas, então, está alternando o sistema defensivo, os jogadores. Por isso que, às vezes, tem esses desencontros. Por isso que, às vezes, o jogador sempre chega atrasado, o outro não fechou. Por quê? Agora, quando chegar agora mais nas finais, o Rogério vai ter que colocar o time melhor, o titular. Agora está alternando. Agora não dá para saber quem é o titular. Porque, assim, na cabeça do Rogério, ele sabe quem é o titular. O Rogério sabe. Mas o sistema defensivo, então, é isso, o sistema defensivo que tem que ser acertado. Rogério vai colocar o time titular e aí o entrosamento é fundamental. Então, o que estou vendo agora é um pouco falta de entrosamento, até por essas mudanças que está tendo, que são 2 campeonatos aí jogando. Não tem repetido o time, né? Não tem qual é a zaga titular. A gente pode até imaginar, ele imagina, né? Mas não tem jogado sempre o mesmo time, não, tem alternado, por isso que também as falhas acontecem. Então, mas isso vai ser solucionado quando chegar nas finais, né? Dario, um aspecto importante da sua carreira como treinador, sem dúvida, foi aquela Libertadores que você disputou com o Paysandu, né? O Paysandu chegou no La Bombonera, venceu o Boca, né? Uma vitória histórica, né? Com o gol do Yarley. E de repente no jogo de volta no Mangueirão, vocês tomaram uma sapecada de 4-2. O que foi que aconteceu com o time naquele jogo? Realmente aconteceu de tudo. Você sabe que a gente estava a 5 quilômetros do estádio, em um hotel que era 5 quilômetros do estádio, só que para chegar no estádio, Mangueirão lá, só tem uma avenida. Essa avenida estava toda tomada por carros e a gente não conseguiu chegar no estádio a tempo para se trocar. A gente chegou em cima da hora. Não tinha, travou todo o trânsito e tinha polícia, guarda, tudo, não conseguiam abrir porque não havia espaço. As pessoas foram para o Mangueirão igual, encheram a estrada e de tanta gente a gente chegou atrasado. Se trocou rápido, né? E fomos para o campo, não teve nem aquecimento. A gente entrou perdendo o jogo. Mas depois disso, depois de 20 minutos de jogo, foi marcado um pênalti e, além do mais, expulsaram um jogador nosso, para quem não era para expulsão. Então foi muito estranho tudo que aconteceu, muito estranho. Quer dizer, uma coisa que você fala, mas você, em vez... Não, nos programamos para sair antes, nos programamos para sair 2 horas antes. Só que 2 horas antes já estava tudo fechado. Quando a gente foi, não conseguimos. Ficamos 1h30 para chegar no estádio. Entendeu? Num ônibus, sem ar-condicionado, que assim, aconteceu tudo sem ar-condicionado, porque como a gente ia andar 5 quilômetros, não precisava nem ar-condicionado, você andar 5 quilômetros. Agora, aconteceu uma coisa que ninguém podia prever. As pessoas, e todo mundo para o estádio. E fechar a estrada, só tem uma estrada, não tem como você chegar por outro lado. E aí depois expulsaram um jogador nosso que não era para expulsar, que houve ali uma interferência. Sabe quem era o presidente do Boca naquela época? Era o Macri. Né? Porque hoje é presidente da Argentina. E perguntaram para o Macri, mas por que o senhor veio nesse jogo aqui, se geralmente o senhor nunca vai em jogos fora da Argentina? Aí ele falou, não, tem situações especiais que a gente precisa estar.
Esse ele mandou recado. Qual é a situação especial? É que ele, como Boca, como foi, não pode ficar fora das finais da Copa Libertadores. O Boca não fica, tá? Então, com isso quer dizer tudo. Isso, os outros times que jogar com Boca nas finais, nas semifinais, vai ter problema. Porque ali, meu amigo, o Boca manda na Conmebol. Eles mandam mesmo. Então, isso a gente conhece bem os bastidores, sabe? Eles mandam mesmo e eles chegam sempre nas finais. Pode estar mal, pode estar ruim, mas eles sempre chegam. Por quê? Porque sempre os arbitragens ajudam. Sempre ajuda. Ou seja, entre dúvida, tudo pro Boca, tudo pro Boca. Isso foi o que aconteceu. Na dúvida, não. Foram lá expulsar um jogador nosso. E a gente ia perdendo. Como que nós vamos a ganhar um jogo? Você está perdendo ainda, que já havíamos tomado, e ainda o segundo gol depois, o terceiro gol, não me lembro direito, expulsa um jogador. Quer dizer, é uma coisa que só na Libertadores que acontece. Bom, de qualquer jeito ficou pra história, né, Dario? Você ganhou do ficou Boca na Bomboneira, né? Ficou pra história. Pelo menos era para empatar lá, né? Pelo menos era para empatar lá, né? Ou empatar o jogo, a gente até podia perder de 1-0, podia ir para pênalti, não perder como perdeu. Foi uma tarde assim, estranhíssima, uma coisa que aconteceu tudo errado para o Paysandu. Mas é assim, o futebol é assim, né? Sim. E para encerrar aí, a gente queria, como São Paulino, eu agradeço tudo que você fez por esse clube, porque com certeza a nossa história é maior por sua causa também. Então eu queria te agradecer e perguntar se, assim, o Lugano foi realmente o seu sucessor aqui no São Paulo. Porque o Lugano foi tão vencedor quanto você, ele foi uruguai, ele era zagueiro, ele tinha raça. Se você acha que o Lugano foi o seu sucessor. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. O Lugano fez excelente trajetória no São Paulo, vencedora também, muito boa, e transmitiu o que mais o uruguaio transmite, né, no caso. Essa raça, essa vontade de ganhar, essa vontade de que cada jogo é uma guerra mesmo, e isso transmite para os companheiros, né? Então o Lugano sempre foi assim também. Acho que ele não gosta de perder nem treinamento, né? Então, é verdade, nem treinamento, nem rachão, né? É assim, né? Então, e isso ele fez muito bem, né? Comandando um exemplo, como falei, de profissionalismo, de íntegro e principalmente de dedicação dentro do campo. E como você falou, né? Realmente, vocês fazendo entrevista com ex-jogadores, São Paulo tem uma história muito grande, muitos triunfos, muitas taças, né? Muitos bons jogadores, né? Que jogaram na seleção, tudo. Então, vocês têm que trazer eles e colocar em contato novamente com a torcida, porque às vezes muitos jogadores aí são esquecidos, né? E que fizeram muita história bonita, né, no São Paulo, e que eles realmente gostam do São Paulo ainda, né? Que gostam do São Paulo. Então eu acho que o São Paulo deveria fazer isso, e além do mais, o Juvenal fez isso uma vez e depois cortou. O Juvenal fez o quê? Fez uma carteirinha para cada jogador, ex-jogador, e para poder entrar no Morumbi nos jogos, né? Não custa nada isso aí. Só que às vezes o jogador não vai porque se você não conhecer algum dirigente que arruma ingresso, você nem vai no estádio, né? E quando tinha essa carteirinha, a gente via muitos jogadores, e é tudo energia positiva, tudo gente que vai para torcer mesmo, vai com a família, pode ter direito a levar uma pessoa, por exemplo, leva a mulher, leva o filho. Eu acho isso bárbaro, não custa nada para o São Paulo. São Paulo, quem for o presidente, não importa quem for, poderia fazer isso aí, porque isso vai dar um orgulho muito grande para todos. E é uma energia boa que sempre é sempre bem-vinda, né, para o clube. E vocês podem fazer isso também, trazer esses jogadores aí para estar em contato com a torcida, né, por intermédio de vocês. A gente agradece e a gente luta por isso, viu, Dario? Porque a gente acha que o Memorial do São Paulo tá meio esquecido, que o São Paulo tem que dar um carinho especial para esse pessoal, sim. A gente acha isso muito justo e agradece aí todas as palavras que você deu aqui.
E, enfim, Vanderlei. A gente tem que pensar que sem esses jogadores, sem esses ídolos, o São Paulo hoje não seria o que foi, porque hoje o São Paulo é tão grandioso pelos títulos, como o Tele Santana conseguiu, o Muricy, como treinadores, né? O Minelli. Claro. Então, sem esses e os jogadores, tem, claro, um monte de jogadores que não dá para numerar, que foram campeões mundiais, campeões Libertadores, campeões de Paulista, campeão brasileiro. Sem eles, na verdade, o São Paulo não seria nada, né? Porque se você não ganha campeonato, você não é nada, não é praticamente nada, não tem história, né? E o São Paulo tem história por causa dos treinadores, também uma parte dos dirigentes e principalmente os jogadores, né? Você se sente... A gente sabe que o São Paulo, de certa forma, mudou a sua vida, né, Dario? Mas você se sente diferente quando você entra no Morumbi? Você se sente emocionado? Isso te toca? O São Paulo ainda te toca bastante? Estádio cheio, né? Aí arrepia, né? Porque você lembra de todas as vezes que você estava dentro do campo, né? Então, arrepia mesmo. E claro, bom, eu sou sócio do lado do São Paulo, então eu vou bastante no clube lá, mais para treinar, para fazer ginástica, essas coisas, mas também, às vezes, eu vou no campo, assim, quando está vazio. E é legal, é muito legal entrar lá dentro e você relembrar, né, quando tinha época que entravam 100 mil pessoas, 120, né, que já teve até 120, porque não tinha banco, né, era o estádio inteiro de pé, então cabia muito mais, podia entrar isso aí contra o Operário, nas finais do Campeonato Paulista, entrava 100 mil pessoas, então realmente é um orgulho a gente ir lá e se sente muito bem, realmente, e principalmente relembrar, né, aquela época toda, quando chegamos, todos os anos a gente chegava na final. Em 10 anos chegamos em 10 finais, então praticamente sempre estava aí, ou ganhava ou era campeão ou era vice-campeão. Então sempre, a torcida sempre estava empolgada, porque em 10 anos, 10 finais, quer dizer, você sempre uma final por ano, quer dizer, você estava lá, estava entre os melhores sempre, né? Bons tempos, viu, Dario? Bons tempos, porque já faz um tempinho que a gente não sente essa emoção. Não, é verdade, tá precisando, a torcida tá precisando, mas esse ano, quem sabe, né, chegar na final, ou ser campeão paulista, ou da Copa do Brasil. Brasileiro é mais difícil, brasileiro é mais complicado, mas brasileiro precisa de um plantel muito forte, muito grande, tá? Mas não quer dizer que não seja, mas o mais imediato agora, que você tem aqui, agora para o primeiro semestre, é o Paulista e a Copa do Brasil, né, que pode acontecer. Vou abrir um espaço aqui para você falar de 2017, o que você pretende aí, se você continua trabalhando no futebol, o que você tem em mente? Agora eu dei uma parada agora no futebol, porque a gente estava trabalhando assim em clubes às vezes que você não tem estrutura, né? Eu fui em alguns estados assim que realmente não tem estrutura, não oferecem assim, digamos, não tem centros bom de treinamento, ou não pagam salário para os empregados, tudo mais. E sempre tudo acaba estourando em cima do treinador. Então eu dei um tempo, tá, para ficar olhando para ver se isso melhora. Por quê? Porque a gente lembra, antigamente tinha, mesmo aqui no estado de São Paulo, tinha 20, 30 times bons, no Rio de Janeiro tinha muitos times, no Rio Grande do Sul tinha muitos times bons. Estou falando com estrutura, para dar o mínimo possível para os jogadores. Hoje em dia, infelizmente, se hoje tiver 10 times no Brasil, 10 times no Brasil, que tem organização, infraestrutura e condições de pagar aos jogadores, aos empregados o ano inteiro, 10. São muitos. Os demais não conseguem pagar e acaba sempre prejudicando o trabalho, né, dentro do campo. Se você não consegue pagar os empregados, você não consegue pagar os jogadores, não consegue... Então, é muito difícil. Então, tudo fica para o treinador. A gente vê, por exemplo, que agora, já no mitad do campeonato, já estão demitindo treinadores aí. Por quê? É o treinador que é ruim? Não, é que realmente eles não têm condições financeiras de arcar com um campeonato como é necessário, como tudo, né? E aí acaba estourando sempre no treinador. Então isso eu acho que tem que mudar, só que tem que mudar a organização do futebol, que esse é o problema, a organização de futebol, né? Quando as pessoas mais competentes, que tenham
realmente vontade de ajudar os times realmente, é aí que vai melhorar o futebol. Senão vai seguir assim, vai cada vez estar caindo mais o futebol. Ótimo. Agradecer ao Dario Pereira por participar da Rádio Santo Paulo Entrevista. Muito obrigado, Dario Pereira, por trazer um pouquinho da sua história para a torcida tricolor. Bom, foi um prazer, estamos às ordens, e um abraço para todos aí, as pessoas que trabalham ali na rádio e quem vai estar participando, vindo. Então um grande abraço para todos e estamos às ordens aí. A gente agradece aí, Dario, foi muito, muito bom estar com você aqui. E vamos chamar mais vezes aí, vamos tentar trazer outros ex-jogadores e vamos sempre trocando ideia aí sobre futebol, que é sempre muito bom lembrar os bons tempos do São Paulo, tá ok? Um abraço para você e muito obrigado. Tá bom, um grande abraço aí. Puta, sensacional. Dom Dario Pereira é uma pessoa sensacional. E aí, Vanderlei, o que você achou dessa entrevista que foi incrível? Cara, eu não tenho palavras, né? Dario Pereira, realmente, assim, ele justificou, né, o fato da torcida respeitar tanto esse uruguaio que representou tanto para o futebol de São Paulo, né? Realmente, assim, não tenho palavras para descrever. Realmente, assim, fiquei muito emocionado com essa conversa tão solta, tão legal, tão gostosa que nós tivemos com o Dario Pereira. Realmente valeu muito a pena esse primeiro Rádio Santo Paulo entrevista, viu, PC? Poxa, a gente podia ter ficado o dia inteiro aqui, viu? Verdade. Porque passou muito rápido essa entrevista. Mas enfim, sem mais delongas, eu vou encerrar essa edição especial aí da Rádio Santo Paulo, mas muito feliz. E a gente queria de novo agradecer o Dario Pereira, porque foi muito bacana e a gente espera fazer novas edições aí com outros convidados aqui. Beleza, Vanderlei? Um abraço a todos e abraço aí. Tchau, tchau.